Olá, sejam bem-vindos, estudantes! Hoje iremos falar sobre esclerose múltipla e tecido nervoso. Vai ser incrível! A esclerose múltipla é uma doença inflamatória provavelmente autoimune. Por motivos genéticos ou ambientais, o sistema imunológico começa a agredir a bainha de mielina, capa que envolve todos os axônios, que recobre os neurônios, e isso compromete a função do sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico, a medula cervical e o tronco encefálico. Deste modo, a saúde e o bem-estar dos portadores de esclerose múltipla são os mais afetados devido aos tratamentos medicamentosos realizados. O sistema nervoso, também chamado de sistema neural, é responsável por controlar as ações voluntárias, correr, falar, andar, e involuntárias, respiração, digestão, batimentos cardíacos, que o corpo realiza. De modo geral, ele representa a rede de comunicações do organismo. O cérebro é o centro de comando da rede. Todas as sensações e mensagens precisam ser levadas até ele para que possa enviar estímulos específicos para cada órgão do corpo humano. O sistema nervoso possui 3 funções básicas: sensitivas, integradoras e motoras. Os impulsos nervosos são conexões estabelecidas entre um neurônio e outros. Dessa maneira, a conexão é feita pela terminação do axônio de um neurônio com os dendritos de outro neurônio, gerando assim um impulso nervoso. Além disso, o impulso pode ser considerado como uma corrente elétrica que passa pela membrana desses neurônios até se propagar ao longo das células. Ele inicia-se quando ocorre um estímulo forte o bastante para desencadeá-lo e propagar para outras células. Isso acontece quando uma membrana está em potencial de repouso, ou seja, possui superfície interna da membrana, carga negativa em relação à superfície externa. Isso acontece porque as concentrações de sódio fora da célula são maiores que a concentração de potássio dentro da célula. Sendo assim, essa concentração é mantida através da bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo de íons que ocorre através da membrana. Quando o neurônio sofre um estímulo, há uma abertura dos canais de sódio e a entrada rápida desse íon para o interior da célula. Essa entrada do sódio desencadeia a mudança de potencial, o fechamento de canais de potássio, de canais de sódio e a saída dos íons de potássio em razão das modificações nas proteínas da membrana, o que facilita a saída desse íon. Isso ocorre de forma muito rápida para que haja repolarização, ou seja, restabelecimento da condução de repouso. Dessa maneira, essas alterações no potencial elétrico da membrana são chamadas de potencial de ação ou impulso nervoso. Ao chegar na extremidade da sinapse, espaço entre 2 neurônios ou entre um neurônio e uma glândula ou músculo, o impulso nervoso libera uma substância química chamada neurotransmissor. Essa substância provoca a abertura dos canais de sódio na célula adjacente, desencadeando o impulso nessa outra célula. Portanto, conhecida também como doença desmielinizante, ela destrói a mielina, proteína fundamental na transmissão do impulso nervoso e material que envolve determinadas fibras nervosas no cérebro e na medula espinhal. Dessa forma, essa doença acaba comprometendo a transmissão dos impulsos nervosos. A bainha de mielina funciona como um isolante elétrico devido à sua composição lipídica e acelera a propagação dos impulsos nervosos pelos neurônios, além de impedir que tais impulsos sejam dispersos entre neurofibras vizinhas. Essa rapidez da condução dos impulsos nervosos se deve à presença dos nódulos de Ranvier, que são pontos de separação da baía de mielina. Os espaços sem mielina provocam movimentos em saltos. Nesse caso, se o neurônio não apresenta mielina em volta de seu prolongamento, o impulso será conduzido em uma velocidade menor e automaticamente a transmissão dos estímulos para os órgãos efetuadores e para o sistema nervoso central será mais demorada, provocando alguns sintomas como o comprometimento da coordenação motora, dificuldade de fala, dificuldade em pensar, dormência na língua, dormência no rosto, movimento rápido e involuntário dos olhos e entre outros sintomas. Portanto, nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de protegerem o sistema de defesa,
passam a agredi-lo, produzindo inflamação, e essas inflamações afetam particularmente a bainha de mielina. E é por esse motivo que muitas vezes a pessoa que apresenta essa doença tem um certo atraso nas suas ações. Isso ocorre justamente por conta do impulso nervoso ser conduzido de forma mais lenta às células, ocasionando uma resposta neurológica mais demorada. Além dos sintomas citados, temos uma série de outros sintomas, como variação hormonal, perda da visão, fadiga, comprometimento da coordenação motora e dores. Alguns indivíduos podem não apresentar sintomas por quase toda a vida, enquanto outros têm sintomas crônicos graves que nunca desaparecem. A esclerose múltipla é reconhecida através do exame de coleta de licor, LCR, material extraído por uma punção na coluna lombar. Esse exame auxilia na confirmação do diagnóstico da doença. Agora, vamos falar sobre o tratamento. O tratamento da esclerose consiste no uso de imunossupressores, medicamentos que suprimem o sistema imunológico e ajudam a combater os sintomas e retardar a progressão da doença. Além disso, a fisioterapia e quimioterapia podem ser uma grande aliada para o tratamento breve da doença, além da prática de exercícios físicos também. Sua incidência é mais frequente em mulheres na faixa etária entre 20 a 40 anos. Além disso, o portador dessa doença tem que lidar com o seu psicológico, como, por exemplo, a aceitação da doença, comentários ofensivos, baixa autoestima, insegurança, ansiedade e muitos chegam até a depressão ao receber esse diagnóstico. Portanto, essas pessoas necessitam excepcionalmente do apoio familiar e quanto mais próxima e estruturada é a sua família, melhor são os seus resultados durante o tratamento. É isso, muito obrigada!